quero saber, não tem meu nome Michele nem Kátia? Tem mãe. Mãe o quê? Pra mim, mãe é a Rebeca. Filho, não esquecendo que vocês são os bisos, viu? Quem é avó sou eu. Não esquecendo esse detalhe. Coitada da avó Michele, que fez esforço, que trabalhou que só. Meu Deus, bichinho, não vai pra nada mesmo, não. Então você não leu as telas, porque na tela tem lá a mãe, você entendeu? Sendo todo o suporte. Tem um podcast. Não é a música, não. A música, ela começa na introdução, no meio tem o podcast, no final tem a música toda. Aí quando foi ontem, porque o pessoal disse, por que não fez só a música? Aí eu separei a música e fiz um clipe pra música. Mas vou fazer um pra você, minha filha, viu? Você é, você é a mola de tudo. Você é o esteio dessa casa. Deus lhe abençoe, te amo. Que mistério pode haver nas lágrimas de Kátia Michele quando abriu seu segredo? Quantos momentos de aflição onde escondeu os seus medos? Meu pai nunca me disse eu te amo. Não sabia o cheiro do seu perfume, o jeito tosco do seu falar. Se morava no mesmo lugar e o tempo poderia esperar. Seus passos calados eram sua estrada, sua sombra seu primeiro abrigo. Não havia promessas nem presença, e isso me frustrava. Olá e bem-vindos! Hoje a gente tem em mãos um material realmente especial. É um texto chamado A Jornada de Kátia Michele, uma história de superação e amor. E o que eu achei mais curioso é a estrutura dele, sabe? Começa de um jeito quase filosófico, falando de talento, de Beethoven, e de repente, do nada, mergulha de cabeça numa história de família super íntima, muito real. É uma estrutura bem ousada, né? Mas funciona muito bem. O autor basicamente cria uma tese universal sobre o valor de cada um e depois ele diz tipo, ok, agora eu vou mostrar como essa ideia se aplica a uma pessoa de carne e osso. Exato. É essa conexão que a gente vai explorar aqui. A teoria e a prática. A dor e a alegria da vida real. E a gente tem que começar pela cena de abertura, porque ela é simplesmente fantástica. Sim. Imagina a cena. Uma reunião de pais numa escola. O clima, assim, pesado. O diretor, na frente de todo mundo, declara de forma bem categórica: ninguém é insubstituível. Uma frase que todo mundo já ouviu, né? Quase um clichê de empresa para manter todo mundo na linha. Pois é, mas aí no meio daquele silêncio constrangedor, um pai levanta a mão. E ele faz a pergunta que desmonta tudo. Ele simplesmente diz: e Beethoven? Quem substituiu Beethoven? Nossa, e aí o argumento do diretor evapora. Exatamente. Essa imagem define o tom para tudo que vem depois. Então vamos aprofundar um pouco isso. A partir daí, o texto constrói todo o argumento principal. A ideia de que figuras como, sei lá, Beethoven, Einstein, Pelé, Garrincha, eles são insubstituíveis. E o mais interessante é que o valor deles não vinha da perfeição, muito pelo contrário. Esse é o ponto-chave. O texto faz uma crítica forte a essas instituições, como a tal escola, que são obcecadas em corrigir defeitos. Pensa só, se o Garrincha com as pernas tortas passasse por uma avaliação hoje, talvez o mandassem para fisioterapia e não para o campo de futebol. Ou Einstein com notas baixas em algumas matérias. Talvez fosse para recuperação em vez de... Exato. Em vez de o deixarem explorar a genialidade dele. O texto defende que a grandeza muitas vezes nasce daquilo que o sistema vê como falha. É uma verdadeira celebração da singularidade.
E depois de construir toda essa argumentação, o autor dá uma virada súbita, muito pessoal. Ele se dirige a uma pessoa e escreve: Eu quero muito que você, Kátia Michelle, pense nisso. Nunca esqueça. Você é um talento único. E pronto, a filosofia toda aterra na vida de uma mulher. E aqui que a jornada dela realmente começa. A gente sai da teoria e entra nos detalhes, muitas vezes bem duros, da vida da Kátia Michelle. O texto fala de um pai ausente, o Cícero Roberto de Souza Pimentel, e de uma mãe que trabalhava tanto que mal parava em casa. E esse ponto é fundamental. O texto descreve uma infância que não foi bem uma infância, né? Enquanto as outras crianças brincavam, a Kátia já cuidava dos irmãos mais novos. Ela virou a mini adulta da casa. O que é uma faca de dois gumes. Por um lado, claro, a tornou forte, resiliente, mas por outro, ensinou para ela desde muito cedo a não contar com ninguém, especialmente com a figura do pai, que deveria ser um porto seguro. E essa ferida da ausência leva a um momento decisivo na adolescência dela. Ela decide que precisa encontrar o pai, preencher aquele vazio, e ela vai atrás dele. Mas quando ela chega na porta, quem atende é a esposa dele, que em vez de deixá-la entrar, mente. Diz que ele não quer vê-la. Que momento brutal! A rejeição não podia ser mais direta, mais fria. É de uma violência tremenda. Penso que isso faz com uma adolescente que juntou toda a coragem que tinha para ir procurar o pai. O texto chama isso de a origem das marcas indeléveis. É ali que nasce a desconfiança, a dor que vai moldar o futuro dela. É a ferida original. E a vida continua, cheia de desafios. Aos 16 anos, ela descobre que está grávida. E não é uma gravidez comum, é de altíssimo risco, ectópica. A criança se desenvolvendo nas trompas, uma situação de vida ou morte. E é nesse momento de crise total que o pai, o Cícero, reaparece. Ele oferece ajuda, apoio. O que é fascinante é a complexidade disso. Não é uma reconciliação de conto de fadas, né? De jeito nenhum. É um pai que surge no meio do caos, da emergência. A presença dele é motivada pela crise. A pergunta que fica é, essa ajuda é suficiente para curar aquela ferida da rejeição ou é só um curativo rápido? E a narrativa coloca o que acontece a seguir num contexto de fé muito forte. A família, a igreja, todos se unem em oração pedindo um milagre. E segundo o texto, o milagre acontece. De alguma forma, a criança se reposiciona no útero e a gravidez segue. A bebê nasce saudável e recebeu o nome de Danielle Vitória, um nome com um simbolismo imenso. Sim, uma homenagem ao pai da criança, Daniel, e, claro, a vitória que eles sentiram ter alcançado pela fé. E essa maternidade que nasce de uma crise tão grande parece ser o primeiro pilar de força, de propósito para Kátia. A vida dela continua difícil. Ela tem mais 2 filhos, a Maria Rebeca e o Juan, de relações que também não deram certo. Mas ela é sempre essa figura de uma lutadora. O pai esteve lá na crise, mas a ferida principal, a distância emocional, parece que continuou ali, sabe? Adormecida. E essa ferida adormecida estava prestes a ser reaberta. E de um jeito espetacular. Anos depois, a filha dela, a Maria Rebeca, está em trabalho de parto. E é um parto longo, difícil, 3 dias. E durante todo esse tempo, a Kátia está lá, do lado da filha, dando apoio incondicional. Finalmente, a neta, Ayla Cecília, nasce. Um momento de pura alegria, de exaustão. E é aí que o avô, o Cícero, decide fazer um grande gesto. Ele, que tem talentos gráficos, como diz o texto, resolve criar uma canção para a bisneta. Um presente para celebrar a vida nova. Só que o que era para ser um gesto de amor se transforma, sem querer, numa arma. Reabre a ferida de uma vida inteira. E para entender o porquê, a gente precisa olhar para a letra da música. É na letra que está o centro de tudo. É um caso clássico de como a intenção e o impacto podem ser coisas completamente diferentes. Exatamente. Eu vou ler uns trechos. A música fala da bebê, da mãe, a Rebeca, e aí começa a nomear a família. Um verso diz: mas vovó Rosilda mostra a rosa em botão. Outro: meu tio pastor manda preces ao céu. O bisavô Valmir constrói o berço de mel, enquanto o bisavô Pimentel conta histórias para Ayla. Repara na lista. A avó Rosilda, o tio pastor, os 2 bisavós, todos são nomeados, reconhecidos.
Mas e a pessoa que ficou ali 3 dias em trabalho de parto ao lado da filha? A avó da bebê. Cadê ela? Ela é mencionada, mas de um jeito que quase a apaga. No final, a letra diz: mãe guerreira em cada nova aurora cuida da filha como ninguém. E repete, entre parênteses, Rebeca cuida como ninguém. O foco é todo na Rebeca, a mãe jovem. A Kátia é a mãe guerreira anônima da Rebeca, uma figura de fundo. E isso é devastador. Para Kátia, não é um simples esquecimento. É a confirmação da invisibilidade dela aos olhos do pai. Ele vem e nomeia todo mundo, até pessoas mais distantes ali naquele momento. Mas ela, que está no epicentro de tudo, vira uma nota de rodapé. É uma análise interessante essa da psicologia dele. Pois é. Talvez não tenha sido por maldade, sabe? Talvez, no subconsciente dele, a relação mal resolvida com a Kátia fosse a peça que não encaixava na imagem idealizada de família que ele queria projetar. E por isso, ele a omitiu. Quase como autoproteção. E o texto descreve a reação dela de forma muito visceral. Ela está no sofá, lendo a letra, sentindo uma mistura de alegria pela neta com um ressentimento profundo. E é aí que ela decide que basta. Depois de uma vida inteira de silêncio, ela vai confrontar o pai. O momento de uma coragem imensa. Confrontar um pai com uma dor que vem desde a infância. É uma das coisas mais difíceis que alguém pode fazer. Sim. Ela o chamou e foi direto ao ponto. Disse algo como: pai, eu quero entender por que você não me incluiu na música, isso dói. E a resposta dele é o que muda tudo. Ele não se justifica, não dá desculpas, ele simplesmente ouve. E a resposta dele é de uma vulnerabilidade total. O texto diz que ele falou: Kátia, eu não pensei nisso. Eu entendo agora que foi o meu erro. Eu quero fazer as coisas certas, filha. E aqui está a chave da cura. O reconhecimento. Não importa se foi de propósito ou não. O que importa é que ele valida a dor dela. Ele não diz, você está exagerando. Ele diz, foi o meu erro. Exato. Essa responsabilidade que ele assume finalmente começa a fechar a ferida de um jeito que a presença dele na crise da gravidez nunca conseguiu. E eu adoro o detalhe que o texto acrescenta. Diz que a conversa continuou e se aprofundou por mensagens de WhatsApp. Mostra como essas grandes reconciliações hoje acontecem também no dia a dia, sabe? Com mensagens de voz, emojis. Totalmente. É a vida real. A partir daí, a história acelera para a conclusão. A Kátia sente a sinceridade dele e decide perdoar. Ela diz, pai, eu perdoo você. Mas ela também estabelece um limite saudável, explicando que não é fácil, que ela cresceu sem ele e que isso deixou marcas. E eles começam o que o texto chama de uma nova jornada de reconciliação. Então, voltando ao início, como é que tudo isso se conecta? A parábola do Beethoven e a história da Kátia. A conexão fica claríssima no final. A história da Kátia é a prova viva da tese inicial. O talento único dela, a característica insubstituível, não é cantar ou pintar. É a resiliência dela. É a capacidade de transformar uma vida de rejeição em amor, a força para confrontar o passado e a generosidade para perdoar. Ela é tipo a Beethoven da resiliência. A obra-prima dela é a própria vida. E o autor reforça isso de uma forma muito poderosa na conclusão. Ele eleva a história dela a um outro nível, quase espiritual. Sim, ele faz uma analogia final com grandes figuras bíblicas que também foram rejeitadas. Ele diz, se José foi rejeitado pelos irmãos, virou governador, Moisés foi rejeitado, virou libertador, Davi, por ser rejeitado pela família, virou rei. E ele termina com a frase que resume tudo. Isso, a rejeição dos homens não anula a eleição de Deus. Quando você consegue vencer a rejeição, você alcança a aprovação de Deus. É uma conclusão muito forte. Transforma o drama pessoal da Kátia numa parábola universal sobre encontrar propósito não apesar do sofrimento, mas por causa dele. Exatamente. O sofrimento não é um obstáculo, mas o próprio fogo onde o valor dela foi forjado. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir, né? O texto apresenta essa ideia de que superar a rejeição é em si uma forma de aprovação, quase uma validação. E fica a pergunta, será que as maiores fontes de força na vida de uma pessoa vêm não apesar das suas feridas, mas precisamente por causa da forma como essa pessoa escolhe transformá-las? A ideia de que a cicatriz, e não a ausência dela, pode ser o nosso maior símbolo de força? Que mistério pode haver nas lágrimas de Kátia Michele?
Quando abrir seus segredos e momentos de aflição, onde escondeu seus medos, seu pai lhe disse: eu te amo. Não sabia o cheiro do seu perfume, o jeito tosco do seu falar, se morava no mesmo lugar e o tempo poderia esperar. Seus passos calados eram sua estrada, sua sombra seu primeiro abrigo. Não havia promessas nem presença, isso me deixa triste. Lembro das vezes que fui à sua casa, ele não estava nos dias de feira. Contava moedas como quem conta esmola. Ele me deixou escolher a minha estrada. Seus passos calados eram sua estrada, sua sombra seu primeiro abrigo. Não havia promessas nem presença, isso me deixa triste. Na chuva de abril ele voltou e sumiu, só pra ver se eu tinha achado uma janela. Riu comigo na minha cara, disse: menina teimosa. Mais uma vez se foi, esqueceu da gente. Seus passos calados eram sua estrada, sua sombra seu primeiro abrigo. Não havia promessas nem presença, isso me deixa triste. No dia que ele partiu, não houve discurso, só um aperto de mão bem demorado e um bilhete escondido no meu caderno. Voltarei quando você precisar, não eu quando puder. Hoje entendo, amor não é a palavra, é o que sentimos depois do silêncio, é o espaço preenchido na mesa que ainda guarda o seu lugar. Seus passos agora são minha estrada, sua sombra meu eterno abrigo. Não preciso mais de juras, só amor, presença. Ter você perto basta. Pai, eu vim, vi, venci. Eu sempre venci, Pai. Eu sempre venci, Pai. Eu sempre venci, Pai.